Me sentar um pouquinho. O semeador saiu a semear a sua semente. Esse semeador é Jesus. A semente é a palavra de Deus. E, no certo sentido, a semente é Ele mesmo. Semeia em vários campos, em vários lugares, à beira do caminho, e vêm os pássaros e comem, ou a semente é pisada. Semeia entre os espinhos, a semente brota, mas os espinhos sufocam. Semeia no meio das pedras, a semente brota, mas não cresce por não ter fundamento, não ter umidade. Por fim, semeia em terra boa. E depois de semear, essa terra boa dá frutos até 100 por 1. Esse semeador Jesus se destaca aqui pela constância, pela perseverança, que vai semeando apesar das dificuldades em que se encontra muitas vezes. Jesus, no final da parábola, ele diz: não só quem tem ouvidos para ouvir que ouça, mas fala da constância necessária para que se dê frutos. Nosso coração é essa terra que recebe a palavra de Deus tantas vezes. Tantas e tantas vezes ouvimos durante o ano inteiro e durante toda a nossa vida. E por que não dá frutos? Será porque não somos constantes? Uma das características do homem moderno é essa inconstância. Vivemos uma geração descartável, em que diante de um estímulo, as pessoas têm um grande entusiasmo, mas logo depois o entusiasmo passa e as pessoas voltam atrás em seus propósitos e não perseveram. É necessário perseverar. Todo o prêmio da vida eterna será dado pela perseverança. Não é fácil perseverar, são muitos os obstáculos que encontramos na vida, mas é preciso perseverar. E só aí é que nós daremos frutos, e frutos em abundância, se perseverarmos. Por isso hoje gostaria de meditar com vocês um pouquinho a respeito dessa virtude, que é a perseverança. O que é a perseverança? Quais são os motivos da perseverança? Por que perseverar? E como perseverar? Se tantas vezes fazemos muitos propósitos, começamos muito bem e depois caímos. Vejam, por exemplo, na confissão, fazemos propósitos, às vezes depois de 2, 3 dias, às vezes no mesmo dia nos esquecemos do propósito e caímos e não perseveramos. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar êxtases, termos muitas consolações ou experimentarmos coisas extraordinárias, mas o verdadeiro progresso consiste em saber perseverar, sobretudo nos tempos difíceis, nos inúmeros desafios e obstáculos que encontramos na vida espiritual, contando sempre com a graça de Deus, que nos protege e que nos leva. E depois de vencermos esses desafios, perseverando, nós nunca mais seremos os mesmos, porque a maturidade espiritual, ela somente ocorre nesses enfrentamentos dos inúmeros desafios que encontramos na vida. É significativo o fato de Jesus dizer que quem quiser ser seu discípulo, tome a sua cruz. E quantas cruzes enfrentamos? Perseverar na cruz deve ser sempre o nosso objetivo.
se queremos crescer na vida espiritual ou se queremos até salvar a nossa alma. Como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Mas o que é a perseverança? A perseverança é aquela capacidade de continuar nos nossos propósitos, sempre tendo em vista o ideal. Ela pode ser natural, se eu persevero buscando um fim natural. Perseverar nos estudos da faculdade, perseverar nos trabalhos, perseverar numa meta que eu quero atingir. O fim natural, a perseverança aí pode ser uma virtude natural. Mas não é dessa perseverança que nós falamos. Falamos da perseverança motivada por fins sobrenaturais. E o primeiro fim, e podemos dizer último da perseverança, é o prêmio da vida eterna. Poder contemplar a Deus face a face. Esse é o principal motivo. Lógico que ele ainda é um pouco fraco, porque a motivação maior deve ser o amor de Deus. Perseverar é ser capaz de continuar firme na fé e na obediência a Deus, sobretudo diante dos obstáculos. E o que nós devemos pedir sempre é a perseverança final. Perseverar até o fim de nossa vida. E a perseverança final consiste, na hora da morte, estar na graça de Deus para alcançar o céu. Na parábola nós vimos que o demônio retira de nós a palavra de Deus. Os embates contra o demônio, a palavra de Deus deve nos iluminar e devemos ter um amor tão grande a ela que nada o demônio possa contra nós. E como o demônio trabalha para retirar a palavra de Deus das nossas vidas, não só dos nossos pensamentos, mas sobretudo das nossas ações. A palavra de Deus deve sempre nos inspirar, porque ela é luz que ilumina a nossa vida. E ela tem uma força extraordinária, porque é a força do próprio Deus. Por isso o demônio procura nos influenciar com as ideologias diversas que o mundo apresenta, exatamente para nos afastar dessa palavra. O mundo também nos sufoca, e sufoca essa palavra dentro de nós, e impede o seu crescimento em nossas vidas. Por fim, o nosso próprio eu, a nossa carne, que busca sempre o mais fácil, sempre avessa aos sacrifícios. De modo que o demônio, o mundo e a carne combatem contra a palavra de Deus e nos provocam inúmeros obstáculos para a nossa perseverança. É preciso conhecer esses inimigos e saber lutar contra eles, senão nós nunca vamos perseverar. Pela perseverança, nós nos mantemos firmes em nossos propósitos, diante das inúmeras dificuldades, seja dificuldades espirituais, seja dificuldades materiais. Nós nunca podemos nos desalentar, seja nas inúmeras provações que temos que enfrentar no dia a dia. Provações que Deus permite, não porque Deus quer o nosso mal, mas Ele permite para um bem maior, para o nosso crescimento espiritual e para a vida eterna. Como dizia o arcanjo Rafael a Tobias, porque fostes agradável a Deus, é que fostes tentados. E a palavra tentação, segundo o catecismo romano, significa provação. Ser tentado é ser provado, e somos provados tantas vezes. Por isso temos que perseverar, não desistir jamais, não desistir nunca,
mesmo que tenhamos caído, mesmo que estejamos no fundo do poço, mesmo que o mundo todo caia contra nós, mesmo que os demônios nos tentem, mesmo que a carne se rebele, mesmo que nos falte tudo humanamente falando, mesmo que a tentação seja forte, não desistamos jamais. Caminhemos, mesmo que seja a passos lentos, mesmo que seja com lágrimas, caminhemos a cada dia rumo ao céu. Não desistamos jamais. Deus quer nos ver lutando, não quer nos ver nos entregando. Deus não olha os nossos êxitos, porque nossos êxitos só ocorrem pela sua graça. Mas Deus nos olha e olha as nossas lutas e olha os nossos esforços na luta. Não os nossos êxitos, mas os nossos esforços, porque esses dependem muitas vezes e na maioria de nós. Por isso não desistamos jamais. Perseveremos a cada dia, um dia de cada vez, mas perseveremos. A perseverança deve ser no bem. Como diz São Paulo, falando de Jesus, Ele pagará a cada um conforme as suas obras. A vida eterna nos é dada por fazermos o bem, buscando sempre a glória, a honra e a imortalidade, diz São Paulo aos Romanos. Então, fazendo o bem a todos, sempre. Perseveremos também na graça de Deus. São Paulo também exorta lá, quando sai com Barnabé, deixando alguma comunidade, ele os chama a atenção: perseverem na graça de Deus. Perseveremos na doutrina que nos leva à verdadeira liberdade. Por isso, vamos nos aprofundar, vamos estudar, vamos conhecer a doutrina. Faz parte da nossa identidade e a fé, o crer. Ser católico é aquele que é batizado e que crê. Crer em quê? Em Jesus. Mas quando falamos em crer, na doutrina. Então temos que conhecer a doutrina. Não podemos ser superficiais, como aquelas sementes que caíram nas pedras e falam muito, fazem coisas extraordinárias, aparentemente, se emocionam e transformam a sua vida espiritual em um acúmulo de emoções. E quando vem a provação, desiste, desanima-se, porque sua vida espiritual não está fundamentada na fé verdadeira, daquilo que se deve crer, e sim nos afetos e nas emoções dos momentos. Então, não perseveremos na doutrina, buscando conhecê-la, pois ela nos dá a verdadeira liberdade. Perseveremos na oração, sempre. E não façamos da oração apenas um momento de pedir, também, mas não só. E se Deus demora a nos atender, segundo os nossos critérios, perseveremos. Não desanimemos se nós pedimos algo a Deus e não vem. Deus tem o seu tempo, que é fora do tempo, é claro, porque nós somos apressados e queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Muitas vezes Deus faz um silêncio com relação a nós. E pedimos, falamos, e aparentemente não temos respostas.
mas o próprio silêncio de Deus é para nós uma resposta. Por isso temos que perseverar na oração, sempre. E termos paciência, porque é na paciência que salvaremos as nossas almas. Quem sabe aquilo que estamos pedindo não é bom para nós? Quem sabe naquela hora que pedimos não é a hora melhor para nós? O importante é nós nos colocarmos nos braços de Deus com confiança e pedir sempre, como Ele mesmo nos manda: pedi e recebereis. Às vezes as pessoas pedem a Deus as coisas e rezam, fazem novenas e não vem a graça. E depois se perdem, porque queriam mandar em Deus, queriam fazer uma troca com Deus. Eu te dou louvor, te dou minha presença, mas eu quero em troca aquilo que eu estou pedindo. Deus nos dá o que é necessário, e muitas vezes com a condição de pedirmos, então temos que pedir. Imaginemos aquele povo hebreu quando saiu do Egito. Moisés foi ao monte, ficou lá 40 dias, e o povo, vendo que Moisés não voltava, o povo correu para fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro de ouro, achando que Moisés não voltaria mais, ou que talvez tivesse morrido lá no Monte Sinai. E esse povo adorou o bezerro de ouro por causa desse tempo que Moisés ficou lá. Quantas vezes somos assim também? Buscamos a Deus e às vezes há esse silêncio na vida espiritual e há a tentação da desistência. Deus se esqueceu de mim, alguns dizem. Deus me abandonou, dizem outros. Alguns chegam ao ponto de dizer até que Deus não existe, porque não fez aquilo que Ele queria, ou permitiu um momento difícil de sacrifícios. Deus não nos decepciona. Moisés depois voltou, e aquele povo recebeu o castigo merecido, mas Deus, na sua bondade, os confirmou ainda na aliança. Perseveremos, pois, meus irmãos, nos sofrimentos e nas adversidades, que são muitas na nossa vida. E quais são os meios para nós perseverarmos? O primeiro, eu já disse, que é o motivo contínuo, que é o amor de Deus, que deve ser sempre renovado em nós, sobretudo nos momentos mais difíceis. Quando você estiver cansado, querendo desistir, quando estiver desanimado, olhe para a cruz, olhe o amor de Deus ali expresso na cruz e diga: ó Jesus, é por vosso amor, e siga em frente. Quando todos estiverem tirando o incentivo da sua vida, ou estiverem tentando, induzindo ao mal, olhe para a cruz: ó Jesus, é por vosso amor. Quando vier a decepção com as pessoas, sobretudo aquelas pessoas de quem você esperava incentivo e testemunho, olhe para a cruz, olhe o grande testemunho de Cristo e diga: ó Jesus, é por vosso amor. Quando você cair no pecado e vier o desânimo, a vontade de entregar os pontos e desistir de tudo, olhe para a cruz: ó Jesus, é por vosso amor. Quando estiver num leito, doente, muitas vezes sozinho, pense na cruz: ó Jesus, é por vosso amor. Não desista nunca, tenha sempre a cruz no seu peito,
Adore esse Jesus crucificado e una o seu coração ao coração dele. Não desanime. Ó Jesus, é por vosso amor. E continue a caminhada. Não precisa ir rápido, vá a passos lentos, mas caminhe um pouquinho de cada vez, sempre olhando à frente o amor de Deus, que nos impulsiona para continuarmos a caminhada. Afastemos assim, tanto quanto possível, os obstáculos que impedem a nossa perseverança. A preguiça, tire-a da sua vida. O cansaço, procure descansar. As frustrações, nos fracassos, olhe para frente e continue, recomece e continue. As decepções, olhe para Jesus, Ele não nos decepciona. Reconheça que você é filho de Deus, confie nele. Deus é Pai e cuida sempre de nós, e nunca faltará sua graça àquele que nele confia. Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos dá o prêmio. Por isso persevere na oração, sempre, mesmo naquele dia em que você estiver cansado, reze a si mesmo, mesmo naquele dia em que você já perdeu o entusiasmo que tinha e queira deixar, esteja com preguiça, reze a si mesmo, mesmo que esteja com má vontade, reze a si mesmo, persevere na oração e sempre diga: Jesus, é por vosso amor, não estou com vontade de rezar, estou cansado, mas eu vou rezar porque eu te amo, só porque eu te amo, Senhor, só por isso. Essa é a grande motivação para perseverar, porque a vontade de desistir na vida sempre acontece, em quase todo mundo, mas se você olha para Jesus e diz: é porque eu te amo que eu vou continuar, porque eu te amo eu vou suportar esse momento, porque eu te amo eu vou aguentar firme, mas me ajuda, mas só porque eu te amo, Senhor. Esse é o segredo da perseverança. Não tem outro, não há outro. Mesmo o céu incentiva, mesmo não ir para o inferno também incentiva, mas o que impulsiona a nunca parar é o amor. E Jesus quer nos ver nesse esforço. Por isso confiemos, meus irmãos, em Deus, e Ele nos coloca à nossa disposição uma grande prova de seu amor, além da cruz, da Eucaristia e de todos os bens que a igreja nos dá. Ele nos coloca a sua mãe, que é a nossa confiança em pessoa. Como dizia São Luís de Maria Grignon de Montfort, no seu lindo poema que nós cantamos em português: a minha confiança, ó Mãe, deponho em vós. Vós sois minha esperança no meu exílio atroz. E quando chegar a hora do meu tenebroso fim, fazei que eu morra, Senhora, no vosso colo, enfim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.